sempre, se vocês acharam que o canal tinha acabado, vocês se enganaram. O canal só ficou parado por um tempo, porque eu estou arrumando a casa. Os vídeos que estão ocultos logo vão aparecer, eles vão aparecer aos poucos, porque eu estou ajeitando para deixar tudo mais bonito para vocês que seguem o canal aqui, que merecem um trabalho de qualidade. E hoje eu estou iniciando um programa novo que chama Revelações Geek, e eu estou aqui com o Silas, que vai falar do trabalho dele. Primeiro, Silas, se apresenta, fala teu nome, para a galera te conhecer. Fala, galera, belezinha? Tudo tranquilo? Todo mundo em paz aí? Todo mundo de estômago cheio? Aqui é o Silas, eu sou o criador do Capitão Gordo. O Capitão Gordo surgiu aí há poucos meses nas redes sociais e estamos tentando aí divulgar da maneira mais forte, mais bacana possível. Muita gente está gostando. Eu tive o prazer aí de conhecer o Demetrio. O Demetrio, é um prazer de estar aqui no seu programa. E vamos que vamos contar um pouco sobre a nossa jornada, contar sobre tudo que está rolando para a galera ficar bem empolgada aí, porque a gente está começando aqui com o pé direito, cara. Silas, o prazer é todo meu, é uma honra ter você aqui. Aliás, eu estou recomeçando o canal e eu digo que eu estou recomeçando aí com chave de ouro, porque eu costumo olhar muito talentos novos. Aliás, o programa Revelações Geek do Sabatina Geek vai servir justamente para isso. Só entrevistas inéditas, artistas que estão aparecendo aí, que tem muita qualidade, merecem ter uma visão maior aí, uma visibilidade maior. E eu vou começar as nossas perguntas, né? Para a gente já fazer a galera te conhecer. Bom, a primeira pergunta, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, tá? E como que você aprendeu a desenhar? Como você entrou nesse universo? Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá, então. Como eu falei, né, eu sou o criador do Capitão Gordo. O Capitão Gordo é o primeiro personagem de força que eu estou apresentando aí para a galera. E eu sou ilustrador, mas por um bom tempo eu não trabalhei na área da ilustração. Isso começou agora na pandemia. Muita gente se viu aí na pandemia em casa e falou: o que eu vou fazer? A gente teve que se reinventar. Então eu falei, vou mostrar para o pessoal a minha criação, vamos ver se a galera curte. E antes de contar a história do nascimento aí do meu filho, meu Capitão Gordo, que também é um alter ego meu, eu vou dizer como é que eu comecei a desenhar. Eu desenho desde criança eu desenho, comecei a desenhar com 4 anos, mas com 4 anos, né, nenhum desenho é um Picasso, um Monet, mas você vê quando a criança já tem assim uma facilidade ou não. E a minha história ela é bem engraçada, porque os meus pais eles tinham se separado nessa época que eu tinha 4 anos de idade, e eu ficava com a minha avó, fui criado pela avó. Minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando, para eu ficar, era aquela criança hiperativa, né, eu precisava ficar sossegado, então minha mãe deixou um monte de papel comigo, um monte de giz, canetinha, lápis de cor, deixa o menino desenhando aí, ok, ficava lá desenhando, rabiscando, não sei o quê. Lá para 1993, 94, estreou o desenho do Batman séries animadas. Eu sou um geek declarado, um fãzão de super-heróis, e louco, apaixonado pelo Batman, e eu vi aquele desenho, eu ficava maravilhado, achava aquilo lindo, maravilhoso. E assim, né, eu sou colecionador também, eu coleciono figuras de ação, e era uma época financeiramente que começou a apertar. Então eu ia para a escola, todos os moleques tinham os bonecos da coleção do Batman. Os heróis, os vilões, era o Batman, era o Robin, era o Batman cozinhando, o Batman dormindo, o Batman patinando. E eu falei, nossa, essa coleção é muito bacana, né? Eu quero essa coleção. Mas não tinha como eu chegar e falar, mãe, pai, eu quero, eu não ia ganhar. Então eu tinha que me satisfazer só assistindo o desenho, passava no SBT naquela época, à tarde. Eis que, eu não lembro se foi a Sucrilhos, se foi a Kellogg's, eles lançaram uma caixa, acho que até hoje eles devem fazer isso, com personagens de outros desenhos atrás da caixa, que você recortava o contorno do personagem, tinha um pedacinho, um apoio que você dobrava e colocava eles em pé. Aí eu falei, olha só, tá aí uma chance de eu, de repente, fabricar os bonecos que eu não tenho. Aí que a história está se costurando. O que acontecia? Pegava papel, pegava caneta, esperava o desenho começar, sentava pimpão lá na frente da televisão e falava, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar os personagens que aparecem nesse episódio, quando eu desenhar eu vou recortar o personagem, colocar ele em pé bonitinho e pronto, tá ali o meu boneco que eu quero. E nessa de olhar o desenho
e ficar naquele desespero de fazer o personagem o mais bonitinho possível, porque eu queria o boneco lindo, igualzinho como ele era, eu fui me desenvolvendo no desenho. Então eu ia desenhando, aí às vezes o personagem não ficava muito legal, eu esperava no dia seguinte o programa de novo, aí começava o desenho, eu já sentava lá e rabiscava, terminava o desenho, eu recortava, aí eu comecei a fazer minha coleção de personagens de papel. Tudo isso porque eu queria a coleção de boneco. Só que eu acabei pegando gosto pelo desenho, então não foi o único desenho que eu começou a comprar revista na banca, né, que era muito mais barato que comprar um boneco. E aí eu ficava copiando os desenhos, ficava fazendo igual. Chegou uma época, quando eu tinha já meus 6, 7 anos de idade na escola, eu já sabia desenhar alguns personagens de cor. Então foi aí que eu comecei a me destacar nessa coisa da ilustração. Todo mundo falava, olha, o Silas, pede para ele fazer o Pateta, pede para ele fazer o Batman, pede para ele fazer o Homem-Aranha, porque eu fazia de cor de tanto que eu exercitava em casa. E foi aí que começou essa coisa do desenho, de maneira extremamente amadora, mas aí começou a paixão pelo desenho. Então, digamos assim, Demetrio, uma coisa costurou a outra. O meu amor pelo desenho, por desenhos animados, pelo colecionismo, pelos super-heróis. Quando eu vi, eu estava desenhando super-heróis e criando os meus próprios. Sensacional, eu também sou fãzaço do Batman. O Batman é o meu personagem predileto aí. Ele é muito fera mesmo. E fala um pouquinho da sua formação pra gente, pra galera saber um pouquinho mais. Eu sou formado em ilustração e, curiosamente, eu trabalhei muito pouco com ilustração. Eu dei aula de desenho particular em algumas situações. Chegou uma época que eu também fazia logotipos para algumas empresas, né, microempresas, e era um negócio bacana, um negócio interessante, né? Às vezes eu fazia mascote também, de atlética, de pessoal de faculdade, de grêmio estudantil e tudo mais, mas foi muito pouco o que eu trabalhei nessa área de desenho. Eu acho que eu nunca mexi tanto com desenho, divulgando minha própria arte, como eu estou agora. Então, esse espaço que você está me dando aí realmente está sendo maravilhoso. Muitos geeks ilustradores vão apresentar coisas incríveis, e não só o Brasil, como o mundo vai ter a chance de conhecer o trabalho, porque tem muito ilustrador em casa que faz um negócio fantástico e a gente precisa ver o que eles fazem. Sensacional! E o Sabatina Geek, ele é a casa do quadrinista brasileiro. Então, você está em casa aqui, nós estamos arrumando a casa agora, e você chegou numa hora boa aí para divulgar o seu trabalho. Você, como todo quadrinista, tem uma vida fora do mundo dos quadrinhos, né? Eu gostaria de saber como é que é um pouco a sua vida fora dos quadrinhos, as voltas por cima que você já deu na vida. Fala um pouquinho para a galera conhecer um pouco mais o Silas. Olha, o Silas já deu a volta em tanta coisa, porque como eu falei, eu vou fazer aí meus 34 anos, né? E trabalho desde os 14. Então faz 20 anos que eu estou no mercado de trabalho. E quando eu entrei na Belas Artes, a gente tem um choque de realidade quando a gente conhece o mundo, quando a gente conhece a faculdade, a gente conhece as pessoas. E infelizmente no Brasil, embora a gente tente muito, a gente tem muitos boicotes que acontecem de tudo quanto é tipo. Às vezes é um boicote cultural, às vezes é um boicote político, às vezes é um boicote seu com espelho, às vezes ele é familiar, então às vezes o pai fica preocupado que você não vai ter muito dinheiro, a mãe fica preocupada que você vai tomar um rumo meio incerto e tudo mais, porque tinha aquela coisa antigamente, né, eu quero um filho médico, eu quero um filho advogado, eu quero isso, eu quero aquilo, eu queria desenhar, aí eu falei assim, não, eu vou fazer Belas Artes, vou me formar e não sei o que, eu vou ser um ilustrador. Só que na prática, naquela época, né, eu percebi que era um pouco complicado. Você precisa, às vezes, de um pouco de QI, né, quem indica você em alguma empresa, em algum mercado. Você precisa, às vezes, de um pouquinho de nome e tudo mais. E também do incentivo seu próprio e dos outros. E por alguns caminhos incertos e alguns conselhos tortos, eu acabei falando, ô louco, não vai dar para eu pagar meus boletos vivendo de desenho. Não vai ter como, eu escrevendo, eu desenhando e tudo mais, eu vou fazer como a maioria dos brasileiros precisa fazer, que é trabalhar em alguma empresa, conseguir um dinheiro para poder pagar minhas contas, comprar minhas coisas, fazer uma poupança e tudo mais. Então eu tive uma decepção que, na verdade, foi baseada em fatos totalmente incertos, porque a gente sabe, sim, que tem ilustradores que conseguem viver a vida da ilustração, tem quadrinistas que também conseguem, só que é uma luta, né? Então eu estou tentando dar a volta por cima de mim mesmo
e me reinventando para voltar ao mercado e falar, não, eu vou abrir a porta, eu vou abrir todas as janelas possíveis, gritar que o meu nome é Silas, que eu trouxe aqui o Capitão Gordo e que eu, como muita gente aqui, vai sair desse mundo que por enquanto é independente, que por enquanto é underground, e eu vou mostrar aí que você é capaz, sabe? Você consegue tirar da gaveta aquela sua ideia bacana e dar vida a ela. E eu acho que às vezes tudo que você precisa é de um pontapézinho inicial. Sensacional. E é o seguinte, um trabalho dar certo, a primeira pessoa que tem que acreditar no trabalho é a própria pessoa, né? Ela tem que Com certeza. enfrentar todas as dificuldades, enfrentar mundos e fundos e mostrar que o trabalho dela é bom. E me diz uma coisa, daqui a pouco nós vamos entrar em mais detalhes específicos do teu trabalho, falar do teu personagem principal aí que tá bombando, você usa só o Instagram para fazer suas divulgações, já tá bombando, foi um negócio assim, um fenômeno, uma explosão aí de views e de seguidores, mas infelizmente a vida tem coisas tristes e você teve um momento triste na tua vida, eu gostaria que você falasse sobre ele, porque na verdade vai servir de exemplo de superação, né? Você teve um AVC no ano de 2017 e você disse que nesse AVC mudou tudo na tua vida. Fala um pouquinho pra gente dessa experiência e da volta por cima que você deu depois desse AVC. Esse acidente vascular cerebral, ele realmente é aquela coisa do antes e do depois, né? Eu era um Silas antes, eu sou outro Silas agora. E realmente, a gente às vezes na hora chama de um momento ruim, de uma coisa triste, porque a gente não entende no futuro o quanto isso vai empurrar a gente, né? Então, eu vou resumir bastante, porque a internação foi maior do que 100 dias internado, e quase 5 vezes a ceifadora me levou. A Dona Morte passava com a foice, assim, por 5 situações diferentes, eu quase fui, e eu não aceitava ir. Eu não aceitava ir porque eu pensava, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para fazer, eu vou sair daqui. É aquela história, né? Infelizmente, as pessoas que se vão hoje tinham planos para amanhã. Eu acho que a vida é movimento e a gente tem que estar sempre se movimentando porque são esses planos que incentivam a gente. E eu falei, não, eu vou sair do hospital, eu vou dar a volta por cima, eu vou tirar a energia de mim mesmo e eu vou renascer, porque do jeito que tá, não tá legal. Eu não cuidava muito, assim, da minha saúde, eu era aquele cara que queria viver a vida, curtir os prazeres, né? Eu queria comer muito, eu adoro comer minha vida, não é à toa, né? Que eu criei o Capitão Gordo, porque assim, não estereotipando, dizendo que todo gordo come muito, mas eu era um gordo que comia muito. O Capitão Gordo sou eu, ele é inspirado em mim, então eu tenho propriedade para falar. E por não cuidar da saúde, acabei indo parar no hospital devido a esse AVC. Infelizmente, algumas pessoas são vítimas e não conseguem retomar e seguir o caminho, acabam indo. E por sorte eu falei, pera, eu sei que eu tenho potencial, eu sei que eu sou capaz, então eu acho que eu preciso cuidar da minha saúde. Dá para a gente conseguir comer tudo que a gente quer para o resto da vida, desde que eu coma pouco, desde que eu coma controladamente, com equilíbrio. Eu aprendi que tudo que é demais é moléstia. Tudo que é um excesso foge do nosso controle. Então eu comecei a dar uma controlada, dar uma segurada. Eu não sei se você tem a imagem, eu tenho essa imagem postada no meu Instagram do antes e do depois. Foram 40 quilos eliminados em menos de 2 anos. Muita academia, muita dieta, muita caminhada, era olhar uma pizza. Antigamente eu comia uma pizza inteira, entendeu? Aí eu comecei a comer 2, 3 pedaços no máximo, porque eu pensei, a vida é uma só, a pizza vai ter pizza pro resto da vida. Eu não preciso comer a pizza inteira que está na mesa, então eu vou me segurar, vou me controlar. Então foi muito autocontrole, foi muita dedicação, foi muita superação e principalmente o amor próprio, esse processo da Fênix, de você ressurgir de você mesmo, e você se reapaixonar por você, não fisicamente apenas, mas pelo que você é, pela sua essência, pelo seu potencial. Então eu falei, não, eu consigo ser feliz, eu consigo ser um cara que aproveita os prazeres da vida, mas respeitando a vida, valorizando a vida. Show de bola, Silas! E é o seguinte, você trabalha com um personagem que a sua intenção, na verdade, é combater a gordofobia, né? Exato. Mas, como não dá para agradar sempre gregos e troianos, nós conversamos um pouco antes da gravação e você me falou que tem pessoas
que amaram o personagem e que acham, e algumas outras que acham que o seu personagem é um pouco preconceituoso no sentido de querer dizer que gordo só come, coisas assim. Fala um pouquinho dessa dificuldade de agradar gregos e troianos e esclarece um pouquinho mais para as pessoas que interpretam de forma errônea o propósito do seu trabalho. Olha, o espaço para falar sobre isso está sendo realmente muito importante, porque eu não me sinto numa necessidade de pedir um pedido de desculpas, porque em momento algum foi uma ofensa para ninguém nem nada. Eu acho que é só um esclarecimento para as pessoas entenderem que, assim, eu sou o Capitão Gordo. O Capitão Gordo é a minha história, é a história de um cara que sempre sonhou em fazer o bem, que sempre sonhou em ser super-herói, mas que a alegria da vida vinha do fato de comer, né? Então, a gente consegue ser, por exemplo, gordo e ser saudável, desde que exista um equilíbrio, desde que você faça exames regulares, desde que você cuide da sua saúde, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. O que acontece com o Capitão Gordo é que, assim, ele tem que ser descontraído, entendeu? Ele tem que ser uma brincadeira, ele tem que ser uma coisa divertida. Claro que quando você cria uma mensagem, eu vou fazer uma zoeira, eu vou fazer uma brincadeira, a partir do momento que você magoa alguém, a partir do momento que a sua mensagem ofendeu o outro, deixou de ter graça. Porque existe uma pessoa do outro lado que vai receber a sua mensagem. O que eu preciso que as pessoas entendam é que não existe uma maldade por detrás disso. Na verdade, eu recebo vários tipos de comentários. Eu tinha um receio, eu confesso para você, Demetrio, eu tinha um receio muito grande de divulgar o Capitão Gordo por 1000 motivos. A ideia principal é criar, não digo o primeiro, mas uma grande representação do gordo no mundo geek. Eu precisava disso. Nós temos inúmeros personagens gordos, vários. Só que muitos deles são antagonistas, muitos são vilões, muitos são personagens secundários ou o alívio cômico da situação. Eu falei, não, eu não vou fazer nada disso. Eu vou criar uma cidade para os gordos, onde os gordos são heróis, onde os gordos são bons, onde os gordos são felizes, onde eles são bem resolvidos, onde eles têm amor próprio, onde não há espaço para bullying, para valentão, para zombaria. Então, assim, os heróis e os personagens principais do, digamos assim, do mundo heróico do Capitão Gordo são gordos em sua maioria. Eu tenho poucos heróis que são magros ou coisa do tipo. Então, eu fiz essa piada, na verdade, e peguei aquelas coisas que o gordo não gosta, aquelas coisas que eu, como gordo, temia ou não gostava, e vilanizei. Aí que fica muito engraçado, Demetrio, porque ao mesmo tempo que eu posso ficar com receio de ofender o gordo, que às vezes ele pode não entender que eu estou representando ele, que ele pode ser um herói, que ele pode voar, que ele pode ter super força, que ele pode dar um soco na cara do vilão. Não tem essa do, porque ele é gordo, ele vai ter que cair, ele vai ter que ficar cansado. Não, ele vai ser incrível igual o Batman, o fato dele ser gordo não atrapalha, pelo contrário, o Capitão Gordo, assim como eu, quanto mais come, mais forte fica, entendeu? Só que aí vem a outra preocupação, que são os vilões. Por quê? Você pega, por exemplo, um dos vilões do Capitão Gordo é o Galinho Maromba. O Galinho Maromba, ele é inspirado, os vilões eles já são mais estereotipados, entendeu? Porque eu acho que nos vilões eu coloquei uma sátira, né? E nos heróis eu coloquei uma representação mais séria, uma bandeira. Agora os vilões, o Galinho Maromba, por exemplo, é aquele cara típico da academia, que malha só da cintura para cima, que tem as perninhas finas, igual a Liga da Justiça, sabe? E eu tive aí o meu, digamos, o meu desprazer de conhecer pessoas que eram assim, que agiam comigo de gordofobia, porque eu era gordo, trabalhava com ele, ou estudava com ele, ou com ela, e o simples fato de ser um cara malhadão, um cara bonitão, definidão, se achava absurdamente superior a mim. E isso me desagradava, porque eu acho que todo mundo é igual. Todo mundo é igual, a cor do sangue é o mesmo, todo mundo tem uma alma por dentro. O que reflete no espelho é para cada um.
Então eu falei, eu vou fazer isso, eu vou vilanizar as coisas que eu não gosto. Então eu criei um vilão inspirado num cara que é viciado em comida diet, outro que é viciado em exercício, outro que é viciado em academia. Só que assim, são coisas que eu adaptei para minha vida, principalmente depois do AVC. Então, aí fica engraçado porque assim, no começo, algumas pessoas dessa vida fitness curtiam o Capitão Gordo. Hoje eu percebo que elas não são tão engajadas como os gordos. Parece que não agrada tanto elas, porque elas são muito dedicadas nessa coisa de ser fitness, de fazer exercício, de fazer dieta, que é uma coisa que eu tive que assumir para não ter outro AVC ou qualquer outra coisa assim. E embora eu tenha vilanizado e satirizado isso no desenho, hoje eu não sou tão gordo quanto eu era, e eu sou muito mais fitness do que eu sonhei em ser. Então o Capitão Gordo ele tem uma dicotomia, né? Justamente para quê? Para o encontro do equilíbrio entre as forças do bem e do mal. Você pode malhar, mas não imponha aos outros e não espere que você possa humilhar os outros, porque o cara não quer malhar. Assim como você também pode ser gordinho, você pode ser saudável, desde que sua saúde esteja em dia. Então, a minha grande preocupação é essa, é as pessoas entenderem a mensagem do equilíbrio por trás da criação do Capitão Gordo, e principalmente, o Capitão Gordo é descontração. Sensacional! E nós vamos fazer agora a última pergunta do primeiro bloco, e depois vai ter segundo bloco. Agora o programa tá mais profissional, agora tem blocos e tudo mais. A última pergunta do primeiro bloco é a seguinte: o que você está planejando para o futuro do Capitão Gordo? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque como é que eu posso dizer? A vida está me empurrando para certos rumos. Então, o Capitão Gordo ele surgiu como uma descontração, como uma defesa dos gordos, e também uma maneira de eu divulgar meus desenhos. Meus desenhos estavam na gaveta e tudo mais, e embora eu tenha saído do hospital e criado todo esse universo, e a cidade, os personagens, tinham receio da divulgação, e eu comecei a divulgar meus desenhos. Curiosamente, quadrinistas começaram a gostar, quadrinistas começaram a me seguir, então veio gente de todo lado. Veio pessoas que se identificaram com o personagem, vieram ilustradores, vieram quadrinistas, vieram criadores, pessoas que fazem animação, pessoas que são roteiristas. Então, eu percebi que eu precisava construir uma nova estrada para o personagem, e o futuro do Capitão Gordo se tornou algo que está muito maior do que eu imaginava. Então, inicialmente, o que era uma divulgação de desenhos numa página do Instagram está se tornando um futuro projeto de quadrinhos, né? Eu estou em fase final aí de registro. Haverá surpresas aí mais para frente, haverão publicações, mas eu vou pular futuramente, num futuro não muito distante, já para o lado dos quadrinhos, porque eu sei que a galera quer, é um negócio que dá para rolar, às vezes tirinhas, às vezes um quadrinho com mais páginas e tudo mais, mas existe uma grande ambição aí, um grande sonho para o Capitão Gordo. Acima de tudo, desde criança, o meu grande sonho é realmente a realização de um desenho animado, porque eu imagino as vozes dos personagens, eu imagino eles em movimento, eu imagino a trilha sonora do desenho, eu imagino Bacon City em movimento, eu imagino tudo aquilo que eu cresci assistindo nos desenhos animados dos anos 90, todo aquele brilho, aquele monte de cor, aquela coisa cartunesca, é isso que eu estou imaginando. Mas é um passo de cada vez. Então eu estou indo do desenho para o movimento quadro a quadro. Do quadro a quadro, vamos ver se eu consigo fazer uns quadros por segundo e de repente ir para o lado da animação aí. Vamos torcer para que haja bacon para eu chegar onde eu quero. Fantástico! E com essa última fala do nosso amigo Silas, a gente encerra o primeiro bloco do programa Revelações Geek aqui do Sabatina Geek. E daqui a pouquinho a gente volta, 30 segundos só, para dar continuidade para esse bate-papo fantástico com o nosso amigo Silas, o criador do Capitão Gordo.
Salve galera do Sabatina Geek, estamos de volta aí no segundo bloco do novo programa Revelações Geek com o Silas, o criador do Capitão Gordo, né? Um universo aí que tem tudo para explodir em fama aí nos quadrinhos nacionais. E eu e o Silas aqui estávamos proseando no intervalo do primeiro para o segundo bloco, e nós vamos fazer o seguinte, ele vai fazer, porque ele que vai desenhar um crossover do Rudamon com o Capitão Gordo. Então, enquanto a gente conversa e eu mostro imagens do universo do Silas para vocês, ele vai desenhar aí um crossover, pro Brasileirão Crossover, que tá tendo lá no canal da Liga Rudamônica. Se você não é inscrito ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição dos comentários. E vocês deixam o comentário também, tá bom? Na descrição do vídeo eu vou colocar o link aí para vocês acessarem. Vocês já se inscrevem no canal Liga Rudamônica. E se você cria super-herói também, participa desse crossover que vai ser fantástico. É uma temporada de 1 ano, vai acontecer muita surpresa legal. Então vamos lá, Silas, eu vou colocar as imagens aqui dos seus personagens enquanto você fala e desenha. E aí nós vamos batendo aquele papo enquanto você vai desenhando. Combinado, Silas? Combinadíssimo. Beleza, então, vou preparar as imagens aqui. Tá me ouvindo bem aí, Silas? Tô te ouvindo bem, vou focar aqui no desenho. Quando eu começo a desenhar, eu não paro. Às vezes é 2 dias no mesmo desenho. Maravilha, então. Vou aproveitar o teu talento de desenhista. Enquanto a galera vai contemplando essas imagens maravilhosas do seu trabalho, eu vou fazendo as perguntas. Então Fechou. O seguinte, Silas. A próxima pergunta me fala sobre... Você me disse que tem vontade de fazer desenho animado, né? Com os seus personagens. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente, enquanto você desenha aí o crossover entre o Rudamon e o Capitão Gordo. Olha, como eu te falei, o meu grande sonho, na verdade, é transformar o Capitão Gordo num desenho animado. Só que como a minha formação é mais plástica, eu sou um cara muito ainda papel, eu tô indo para pintura digital, eu tô passo a passo, né? Indo para tablet e tudo mais. Comecei a recentemente mexer no CorelDRAW, vou começar agora a me aventurar no Photoshop. Então, para eu ir para animação, vai ser um próximo passo. Então eu estou dependendo ainda de futuras parcerias e investidores e tudo mais, mas o grande sonho mesmo é transformar o Capitão Gordo num desenho animado. Vamos ver como é que os estúdios vão reagir, o que a gente consegue fazer aí com essa criação. Mas se até... Você pega um estúdio Maurício de Souza, por exemplo, se até eles começaram com tirinhas, né? Toda árvore já foi uma semente. Então eu estou tentando pelo menos ser uma semente de abacate para ver se eu chego em algum lugar e transformar isso num desenho animado, com vozes, com dublagem, com musiquinha, com entrada, com tudo mais, porque é muito animado, é muito colorido, e eu acho que a ideia realmente é descontrair mesmo. Sensacional! Voltando ao nosso bate-papo aqui, enquanto você faz o desenho, fala um pouquinho da sua visão, da visão que você tem sobre o mundo indie e dos autores e ilustradores nacionais no geral. Olha, é o seguinte, né? É uma coisa engraçada, porque eu fico pensando, será que os atores, por exemplo, eles conversam entre eles por WhatsApp? Será que os popstars conversam entre eles pelo Facebook, né? Por quê? Porque a partir do momento que o Capitão Gordo nasceu e veio ao mundo, muitas pessoas desse meio das artes e do desenho e dos quadrinhos começaram a vir atrás de mim, e eu fui convidado até a participar de grupos fechados do WhatsApp e tudo mais. Então eu estou dormindo e acordando, trocando ideia com os ilustradores, criadores e roteiristas da nova geração de quadrinistas independentes. E eu vejo que todos eles estão na mesma luta que eu estou, tentando divulgar o trabalho, tentando divulgar o desenho deles, a história deles, os personagens deles, e tem muita coisa boa que precisa sair da gaveta. Então, eu acho que a gente tem que incentivar a cultura cada vez mais. A cultura ela tem que ser de fácil acesso para todo mundo, e nós temos muitos trabalhos incríveis que não têm a visibilidade merecida ainda. Então, a gente está tentando se unir
para buscar e de repente fortificar algum selo editorial, Brazuca, 100% Brazuca, uma coisa assim, sabe? Uma Marvel Comics Brazuca, uma DC Comics Brazuca, pegar essa galera da nova geração, dos novos ilustradores, dos novos desenhistas e montar um grande time, justamente não só para divulgar o nosso trabalho, para a nossa realização pessoal e profissional, mas também para incentivar aquela galera que está em casa falando, será que eu desenho? Será que eu escrevo? Será que eu crio? Você ficar no será, você não faz. Então, assim, a vida é movimento, você tem que fazer e não se perguntar onde vai chegar, se está dando certo, se está sendo bom. Você está feliz, está te fazendo bem, está sendo uma expressão artística, está sendo um desabafo, um alívio, faça, cara, porque se você tem um dom ou uma facilidade artística, as pessoas precisam ver, ninguém vai abrir sua gaveta e ver o que você está fazendo se você não mostrar para o mundo. Não tenha medo, não tenha vergonha e começa, networking, conversar com a galera da área, entendeu? Conversar com grupos de pessoas que são entendedores da área e é isso, dá a cara para bater, mostrar seu trabalho, porque tem muita coisa boa que está surgindo por aí, e essa nova geração de quadrinistas está chegando para ficar, e eu sou muito honrado de fazer parte desse novo nicho de criadores. Isso está sendo realmente muito bacana. Sensacional, esse é o Silas, o criador do Capitão Gordo. Continuando o nosso bate-papo gostoso aqui, que a galera com certeza vai adorar. Aliás, galera, se você não é inscrito no canal ainda, aproveita e se inscreve. Se inscreve também no canal da Liga Ruda Mônica, que vai ser um canal muito legal também para divulgar super-heróis. E ele é uma extensão do Sabatina Geek. Aproveita, dá uma curtida aqui no vídeo, que está muito legal. Compartilhe o vídeo, marca amigos. Vamos divulgar esse universo maravilhoso aí, criado pelo Silas. E continuando o nosso papo, um pouco antes da gente gravar, você falou que vai focar bastante suas histórias na luta contra o preconceito e o bullying. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente, para falar da importância que esse trabalho tem nesse sentido. Olha, Demétrio, a gente está aí tentando realmente representar a bandeira do gordo para acabar com essa coisa do bullying, da gordofobia e dos valentões, porque é uma coisa triste, é uma coisa complicada, porque tem muita gente que tem estrutura, às vezes a pessoa ainda é muito jovem, ela está conhecendo o mundo, ela está se identificando aí com a vida, mas ela tem um apoio familiar, ela tem amigos, ela consegue de repente uma consulta psicológica, alguma coisa assim, mas tem gente que não, tem gente que chega a se desesperar de fato e se odiar pelo fato de não ser magro, porque é uma beleza que foi jogada aí nos nossos olhos como o corpo ideal, como a medida correta, e não existe isso. O corpo certo, o corpo ideal é aquele que te faz bem, aquele que te faz feliz, aquele que você olha no espelho e você fala, cara, eu te amo. Então, eu passei por algumas situações de gordofobia, né? A gordofobia é uma coisa que, na verdade, precisa ser estudada, assim, por muita gente. Eu estou estudando sobre isso diariamente, eu ainda não sou um expert no assunto, espero um dia ser, mas a partir do momento que um cara não é contratado numa empresa por ser gordo, isso é gordofobia. A partir do momento que ele tem que pagar mais por uma passagem num transporte público, é gordofobia. A empresa que tem que se adaptar e fazer um assento para ele. Senão daqui a pouco você vai pegar, por exemplo, um cego que vai utilizar o metrô, ele vai pagar 2 passagens porque está ele e o cachorro. Não, ele tem aquela necessidade, é a vida dele aquela, e o mundo tem que se adaptar a ele. Né? A gente vê a situação dos cadeirantes, por exemplo, andando na cidade, às vezes um carro estacionado em cima da vaga do cadeirante, ou aquela parte rebaixada da guia, que é justamente para a cadeira passar, às vezes está ocupada e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que ter espaço para todo mundo, para que ninguém se sinta mal, para que ninguém se sinta menosprezado, inferior, ou que chegue até num ponto realmente de desespero, de não se amar, de detestar o corpo, coisa do tipo. E eu era aquele cara que nunca era escolhido no time de futebol, eu era aquele cara que ficava para reserva, eu era aquele cara que as meninas não davam bola, aquele cara que ninguém queria nas festas de aniversário, porque eu não quero um gordo na minha festa para sair na minha foto. Então, assim, para alguns pode ser, caramba, você está exagerando,
né? Você está fazendo drama e tudo mais, mas eu acho que cada um sabe a dor que carrega, a dor que sente, e nem todo mundo é o Silas, nem todo mundo precisou passar por um acidente cerebral para voltar a se amar e se encontrar. Nem todo mundo quer seguir a jornada que eu segui. Eu precisei emagrecer por uma questão de saúde, mas tem gente que não precisa emagrecer porque a saúde está ótima, porque está tudo tranquilo. Tem tanto gordo que dança, que faz esporte, que faz exercício, sabe? Então eu acho que assim, o importante não é você usar a minha receita, porque a minha receita serviu para mim. Eu tive força de pegar traumas de infância, de bullying que eu sofri, e criar um herói para combater isso e vilanizar aquelas pessoas que erraram comigo, não citando o nome ou expondo as pessoas, mas mostrando os erros que elas cometiam através das coisas que os vilões fazem, né? Só que alguns não conseguem essa força, no apoio que eu tive, e eu acho que a gente precisa sim apoiar essas pessoas e mostrar para todo mundo e falar, cara, você é brilhante, você é incrível, você não tem a obrigação de ser o que aquela pessoa disse que você tinha que ser, ou que a sociedade mostra através daquela busca desesperada pelo corpo perfeito, e aquela coisa o que é fashion, de modelo e tudo mais. Eu acho que não. Você pega, por exemplo, modelo plus size, isso é uma coisa que veio para ficar, e assim, foi incrível isso que eles fizeram e está ganhando um território absurdo. Então, se o gordo ele está ganhando o espaço que ele sempre mereceu em vários âmbitos, por que não no âmbito dos super-heróis? Se você... eu, por exemplo, falei que sou um fãzão do Batman, mas também sou um fãzão da Marvel, por exemplo. Você pega o grande time de heróis da Marvel, dessa saga maravilhosa que eles lançaram no cinema, nós temos poucos heróis que são gordos. Pouquíssimos. Pouquíssimos. E quando tem, nem sempre a molecada fala, nossa, eu adoro aquele. Geralmente eles gostam do musculoso, do fortão e não sei o quê. Então cria um padrão que às vezes ele é inatingível, e o cara, por não atingir, se sente infeliz. Então isso é muito preocupante, a gente tem que ficar esperto com isso, e ser herói não é só salvar uma pessoa no incêndio, mas às vezes salvar uma alma que está faltando amor próprio dentro do quarto dela, sabe? Muito bom. Enquanto você desenha aí, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você me falou, antes da gente gravar, sobre possíveis parcerias, né? Você já tem parcerias ou você está querendo divulgar o seu trabalho para conseguir parceiros novos? Fala um pouquinho mais sobre essa questão de parcerias. Olha, essa questão de parceria é uma coisa que a gente está em busca de fazer crescer cada vez mais por uma questão de análise. Nós estamos estudando algumas situações, né? Existem alguns convites que foram surgindo. Como eu falei, o Capitão Gordo ele é novo. Por mais que eu tenha criado ele lá para 2016, 2017, ele veio ao mundo há uns 4 meses atrás, né? No ápice da pandemia foi quando eu resolvi divulgá-lo. E muitos convites surgiram, muitas pessoas vieram me chamar no privado e conversar comigo. Então, nós estamos pensando em várias situações muito bacanas, voltada para o público geek. Temos a área de camisetas, por exemplo, temos a área de adesivos, algumas áreas do nicho da ilustração mesmo, de quadrinistas, um divulgando um outro, um fazendo trabalho para o outro, fazendo trabalho junto com o outro, somente pela camaradagem, pela divulgação mesmo, até que todo mundo consiga chegar aonde deseja. E uma coisa muito interessante é que o Capitão Gordo ele não se limita só à parte geek, à parte nerd da coisa, do super-herói, do desenho animado, mas também ela se expande para a parte alimentícia. Então existem muitos pequenos comerciantes que estão aí trabalhando com um delivery, com um atendimento de venda de doces, venda de salgados, de bolos e tudo mais. E uma maneira de fazer parceria com eles é atrelando ao Capitão Gordo, porque é uma imagem divertida, é como se fosse um mascote do mundo da comida. Então, esse selo, esse vínculo, ele está se fortificando. Nós ainda não fechamos, digamos assim,
algumas parcerias, mas estamos em processo de fechar inúmeras parcerias, tanto na área de estamparia, quanto na área do delivery, quanto na área dos quadrinhos mesmo, porque não tem como você chegar a lugar nenhum sozinho, você realmente, de fato, precisa dos outros, os outros precisam de você, nós somos um mundo globalizado, um grande formigueiro onde todos juntos vão construir uma casa maravilhosa para a gente viver, né? Então essa é a ideia da parceria mesmo. Sensacional, show de bola! E mais uma pergunta aqui que eu gostaria de te fazer, em relação ao processo dos seus desenhos, as postagens nas redes sociais, fala um pouquinho mais como você tem divulgado esse trabalho. Olha, como eu falei, eu estou vindo do mundo plástico e tentando adentrar aí no campo do mundo digital. Por mais amante que eu seja do lápis e do papel, eu percebi que através do mundo digital eu consigo fazer uma pintura muito mais agradável aos olhos, muito mais assertiva, então eu precisei me reinventar, eu precisei me adaptar. Antigamente, quando eu imaginei fazer o Capitão Gordo, era um negócio bem básico, eu fazia o desenho com bique na sulfite, tirava a foto e postava. E aí eu tenho a sorte de ter um irmão que é formado em design gráfico, e ele falou, não, vamos pegar alguns personagens, os principais, eu vou te ajudar com uma pintura digital. E eu comecei a divulgar esse início aí da pintura digital, ficou bem bacana. Eu falei, não, pera, eu preciso aprender, eu quero saber fazer, eu quero poder colorir minha própria arte e tudo mais, então eu fui adaptando esse processo. Muitos ilustradores hoje desenham direto na tablet e o desenho já está lá no computador, seja no Procreate, no Illustrator, no Photoshop. E eu não, eu tenho ainda, né, um processo que para mim ele é um pouco arcaico. Ele atende à minha necessidade, ele deixa a arte finalizada do jeito que eu gosto, mas é um processo às vezes demorado por ele ser plástico. Eu faço o desenho no papel, depois através de foto de celular ou através de scanner eu consigo passar a imagem para o computador, dar aquela limpada na imagem, uma jogadinha de filtro para valorizar o traço, né, o contorno, e depois começar a fazer a pintura digital. E aí foi upando, digamos assim. Então eu fui do preto e branco feito a caneta para o preto e branco digitalizado, para o digitalizado colorido, e recentemente, como eu disse, comecei a mexer no CorelDRAW, já consigo fazer vetorização, colocar marca d'água, colocar nome de personagem e tudo mais. Então, assim, se eu pegar os Silas de 4 meses atrás e comparar com os Silas de hoje, em pouco tempo até que eu consegui avançar bastante. E tudo que a gente precisa hoje, ainda mais com muitas ideias na cabeça, e muitos projetos, e muitos desenhos para fazer, e personagem para criar, história para escrever, você precisa otimizar seu tempo. E não tem como, por mais que você ame o trabalho plástico, ele é um trabalho muito mais demorado. O trabalho artístico no papel, às vezes pode levar até 2 dias para ser finalizado, ou mais, dependendo, né? Se você tem uma arte de pontilismo, por exemplo, que é você pintar o desenho fazendo pontos com a ponta da caneta, é muito mais demorado, o resultado é lindo, é incrível, mas para quem quer fazer uma produção em massa, um quadrinho com várias páginas, o pontilismo se torna um trabalho muito dificultoso. Então, não tem como em 2020 eu fugir do processo digital para ganhar mais tempo. Quanto mais eu digitalizo o meu processo, o meu passo a passo, mais eu acabo produzindo. Então, a única dica que eu queria deixar para a galera é, se você não sabe fazer uma pintura digital, se você não tem uma tablet, uma mesa digitalizadora, um iPad, se você não sabe mexer em programas de pintura digital, não deixa que isso te impeça, porque você vai aprender com o tempo, quando precisar, da forma que precisar, ou não. Tem vários ilustradores, inclusive ilustradores que eu converso todo dia, conversei hoje até, simplesmente fazem um desenho naquela folha de caderno com pauta, com listas, o cara desenha na Bic, fica incrível, sensacional, ele faz uma piadinha engraçadíssima que todo mundo gosta, e ele está feliz daquele jeito. Eu acho que você tem que se adaptar a você. Eu percebi que eu precisava me adaptar ao mercado pela proposta que eu criei para o Capitão Gordo, para as cenas e para os vilões. Mas se você acha que, eu não sei mexer no Photoshop, eu não vou trabalhar com isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É igual a gente estava conversando, né, anteriormente, quando você falou para mim que você não desenhava, mas queria
colocar a história aí do Rudamon para a galera conhecer, você falou, eu não desenho, mas eu escrevo. Então eu vou fazer meu livro sim, e um dia quando eu precisar que alguém desenhe para mim, eu converso com o ilustrador e tudo mais, mas eu não vou deixar de dar vida à minha ideia porque eu não tenho acesso a uma ferramenta ou porque eu não tenho tal conhecimento. Não, você vai fazer o que você consegue. Você quer fazer um desenho no guardanapo, tirar uma foto e postar? Posta, porque às vezes aquilo é incrível, aquilo tem uma personalidade maravilhosa e aquilo é o seu primeiro passo. Todo mundo, para chegar no colegial, precisou passar pelo prezinho, cara. Então, não deixa de ter esse incentivo próprio por questões de processo. Processo você aprende se quiser, senão você fica aí 50 anos só no seu processo, porque aquilo é a tua marca, aquilo é você. Com certeza. Eu agradeço aí o incentivo e vou com certeza usar suas palavras para continuar produzindo. E para a gente finalizar essa entrevista que está gostosa, aliás, eu espero que você retorne aqui no Sabatina Geek mais vezes, né? Enquanto Também você espero. vai desenhando aí, obviamente o desenho não vai ficar pronto agora, você vai entregar depois e eu vou divulgar para todo mundo nas minhas redes sociais, que com certeza vai ficar show, seu estilo de desenho é massa. Eu gostaria que você falasse, você me mandou vários personagens e a galera viu essas imagens enquanto a gente estava batendo papo. Escolhe 3 personagens que você mandou das imagens e fala um pouquinho de cada um deles. Olha, a gente pode falar de alguns vilões, a gente pode falar de alguns heróis, mas eu tenho alguns personagens que eu tenho um apego muito grande por causa da mitologia por detrás deles. Um personagem que eu acho muito bacana é o Chimpanza. Chimpanza Chubocla. Ele tem um nome bem engraçado, porque eu precisava de um nome que fosse bem cômico, assim. O Chimpanza, ele tem uma metáfora muito forte por detrás dele, né? O Chimpanza, ele é um chimpanzé que apresenta um programa que é assistido por todos em Bacon City. E esse personagem, na verdade, em Bacon City, em primeira mão, ele é um personagem que dá dicas engraçadas de como você pode comer de uma forma mais divertida, por exemplo, entendeu? Não coma simplesmente um arroz e feijão. Que tal se você pegar uma torcida de cebola e jogar em cima do arroz e feijão? Não coma o morango tradicionalmente do jeito que você está acostumado a comer. Pega o morango, passa no leite condensado, depois rola ele no Nescau, aí sim vai ficar muito mais gostoso e não sei o quê. É como se fosse, a gente chama isso em Bacon City, né, esse programa dele, como a voz de Bacon City. Só que ao mesmo tempo que ele é um programa assistido por todos na cidade, ao mesmo tempo que ele é a voz de Bacon City, o Chimpanza, ele é uma metáfora muito forte para gula. Essa voz que no caso do desenho do Capitão Gordo é um chimpanzé sentado numa poltrona de banana apresentando coisas engraçadas durante a programação televisiva, na verdade é aquela voz na sua cabeça que fala para você, coma mais pudim. Você está lá sentado na mesa, você está extremamente satisfeito, mas o pudim está na sua frente, tem mais 50 pedaços, você não aguenta mais comer, mas ele está tão gostoso, e você está com tanto... Eu estou falando isso com propriedade, baseado como eu sempre fui na vida, né? Você olha para ele e fala, nossa, pode ser que meu irmão coma um pedaço à noite e não vai ter para mim amanhã. Ou pode ser que de repente eu sinta fome mais tarde, então quer saber, eu vou comer até explodir. Eu vou comer esse pudim, eu vou fazer aquela mistura que eu não sei se vai ficar boa e não sei o quê. Então, assim, existe uma metáfora por detrás desse personagem, porque eu sou um cara que eu vivi muito o descontrole. Então é engraçado isso, né? Porque é uma voz que vai falando, é como se existisse uma força por detrás da cidade, falando para todos os habitantes, coma, consuma isso, consuma aquilo, mistura isso, mistura aquilo, só que tem muita coisa bacana que vai ser revelada por trás. Então existe uma criação aí de uma grande empresa fantasma que vai aparecer aí nas histórias do Capitão Gordo, mas é como eu gosto de evitar os spoilers. Então, sobre o Chimpanza, a única coisa que eu vou falar é isso, né? Ele é a metáfora da gula, na verdade é uma voz que fica falando o tempo todo na cidade. Existem outros personagens que eu gosto muito, outros personagens bacanas. Um que eu gosto pra caramba também é o pai do Capitão Gordo, que é o Lord Gordo. O Lord Gordo, ele é como se fosse o novo Silas.
ele é um personagem que ele é super-herói, ele é gordo, mas ele respeita o poder da comida. Então ele é aquele gordo equilibrado. Ele não é um cara que está comendo por ansiedade, ou por simples gula, ou por simples tédio. Não, ele sabe, ele respeita o poder que a comida tem. Então ele carrega aquela coisa, vamos evitar aí o desperdício, vamos evitar que outras pessoas fiquem sem comer, vamos dividir a comida. Então ele também é um personagem de muita força, tanto que ele é uma versão mais séria do Capitão Gordo, ele é uma versão mais taciturna. Existe todo um desenrolar também que vai ser revelado depois dessa ligação que o Capitão Gordo tem com o pai dele. Existe um mistério por trás do passado do Capitão Gordo, quem era a mãe do Capitão Gordo, qual que é a origem do Capitão Gordo, isso tudo vai ser revelado depois. E outro personagem bacana pra caramba para falar é o vilão principal, né, o arqui-inimigo do Capitão Gordo, que é o Homem-Balança. Eu, na minha época, na época quando eu tinha 40 quilos a mais e tudo mais, eu tinha dois grandes problemas, né? Eu tinha a minha preocupação com a minha saúde e, ao mesmo tempo, eu comecei a me sentir mal com a minha autoestima. E eu cheguei a precisar sair de casa 2, 3 horas da manhã para ir me pesar, porque eu fiquei preocupado. Eu falei, meu Deus, se eu me pesar demais eu posso ter outro problema de saúde, eu preciso me achar mais bonito, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, assim, emagrecer foi uma necessidade de saúde, mas eu podia muito bem continuar gordo do jeito que eu estava, só que essa coisa do amor próprio começou a se tornar preocupante, a ponto de precisar até de terapia. E aí eu falei, cara, eu odeio a balança porque a balança me faz me lembrar o quão a perigo eu possa estar em questões de cuidados comigo mesmo. A balança me deixava desesperado, eu falava, nossa, se eu não chegar no peso tal, vai ser preocupante, e eu estava muito, muito infeliz, eu estava com a autoestima baixa. Então eu falei assim, cara, eu acho que... Você pega, por exemplo, aquele desenho do Kung Fu Panda, né? Ele é uma representação de gordo muito bacana. Pode até ser chamado de super-herói, não tem aquela coisa da capa e tudo mais, mas ele é um herói gordo que representa de uma forma bacana, e tem uma cena no filme que ele fala que a grande inimiga dele é a escada, né? Eu não criei um vilão baseado na escada, por exemplo, porque, como eu disse, o Capitão Gordo ele é inspirado em mim. E então eu falei, não, o arqui-inimigo do Capitão Gordo vai ser uma coisa que eu abominei durante muito tempo, que era a balança. Então eu criei o Homem-Balança, e o Homem-Balança ele é essa neura, na verdade. Ele é essa neura dessa busca desesperada pelo peso ideal, pelas medidas ideais. Então o Homem-Balança ele voa numa balança, aquela coisa meio Duende Verde voando na plataforma. No caso é o Homem-Balança voando naquela balança planadora dele. Ele também carrega um espelho, que ele chama de espelho da verdade, para fazer o morador de Bacon City se sentir mal quando se olhar no espelho. Ele usa palavras cruéis, ele carrega uma fita métrica para mostrar as medidas do personagem. Então ele é a grande força da humilhação, do bullying, da falta de amor próprio. E o Capitão Gordo ele vem para combater o Homem-Balança justamente nisso. Você não precisa ter a medida que estão dizendo para você, você não precisa ter o reflexo que querem te impor, você não precisa ter o peso tal em cima da balança para se amar, para se sentir lindo, poderoso e forte. Então, é uma luta constante, porque nós ainda não somos maioria no mundo dos super-heróis, e a tentativa do Capitão Gordo é realmente essa, é fazer com que ser gordo também é certo. Silas, fala um pouquinho pra gente de um personagem seu que eu achei muito interessante enquanto fui passando as imagens, que é o Rei Páprica. Fala pra nós sobre esse personagem que eu achei muito interessante. E, obviamente, eu estarei divulgando mais personagens teus em vídeos futuros, né? Como hoje é uma primeira entrevista que nós estamos fazendo, não dá pra gente se estender muito, para não ficar cansativo o programa, essas coisas, apesar de estar muito gostoso o nosso bate-papo. Mas fala um pouquinho do Rei Páprica pra gente.
Então, Demetrio, o Rei Páprica, ele é um personagem interessante, né? Até o momento, na página do Instagram, foram apresentados aí em torno de 50 personagens, mais ou menos uns 20 heróis e 30 vilões. Eu tenho muito personagem que eu criei, mas não adianta eu também criar muitos personagens e não apresentá-los ao público, desenvolvê-los e falar o que cada um deles faz. Existem dois grupos principais aí de vilões, os mais famosos, que eu já trabalhei bastante, já desenvolvi bem legal, que foram os primeiros vilões que eu criei. E existe um segundo grupo de vilões, que também já foi apresentado na página do Insta, e o Rei Páprica faz parte desse segundo grupo de vilões. O que o Rei Páprica é, na verdade? Ele representa a parte gananciosa por detrás do consumo de pessoas que se alimentam. Então, sabe aquela coisa, eu vou lançar um produto muito bacana, mas vou jogar um preço lá em cima para forçar o cara a comprar e não sei o quê. Então, a ideia do cara se tornar rei é pela ganância financeira, né? Ele é um ex-ajudante de cozinha e que tem um domínio absurdo, um conhecimento incrível sobre temperos, né? E um tempero que ele gosta muito e usou muito e tem a ver com a coloração do cabelo dele também é a páprica. Então o que ele faz? O que ele fez, né, o Rei Páprica? Ele inventou um modo de se apossar de quase todos os temperos da cidade para depois revender por um preço absurdo. Então, de repente, vender um punhadinho aí de cominho, uma pitadinha de sal, por 2 enormes filés de bacon, por exemplo, para depois revender essa carne, revender esse bacon num valor absurdo. Então, é um cara que vem de uma origem humilde, digamos assim, mas que ele tem uma ganância por detrás dele, e ele pensa nessa coisa da extorsão mesmo, né? As pessoas não vão querer comer um arroz sem sal, um feijão insosso, uma macarronada sem aquela pimentinha no molho, não sei o quê. Então elas vão ter que recorrer ao Rei Páprica. Então existe aí uma tirania gananciosa por detrás do golpe dele, que é uma coisa muito bacana que vai ser desenvolvida. Eu tenho 2 grandes vilões aí que mexem com essa questão do tempero, um que é tempero demais, o outro que vai sumir com os temperos, e o Rei Páprica está aí nessa parte gananciosa da história. Sensacional, eu tô louco para conhecer os outros personagens do seu universo, e nós vamos com certeza conhecer e estar divulgando aqui no Sabatina Geek. E antes da gente encerrar essa entrevista maravilhosa, nessa retomada do Sabatina Geek, eu gostaria que você mostrasse na tela um pouquinho como está ficando o desenho aí do crossover do Capitão Gordo com o Rudamon. Eu estou curioso. Olha, eu não sou muito de fazer spoiler, né? Porque eu gosto de ver o negócio pronto, né? Então a gente tem ainda efeito para jogar, pintura para fazer, mas a parte da caneta eu posso dizer que está quase que 100% finalizada aí. A gente tem aí o encontro do Capitão Gordo e do Rudamon numa batalha rudamônica lá no Egito. Vou ver se eu consigo aproximar aqui da tela para mostrar para a galera. Olha que legal, cara. E você desenha rápido, hein? O cara é uma máquina de desenhar, muito legal. Não vejo a hora de estar pronto para compartilhar na pasta de fanarts da fanpage da Liga Ruda Mônica. Quando estiver pronto, você manda para mim, beleza? Com certeza, a hora que ficar pronto, isso aí vai ficar lindo, eu mando para você, a gente divulga para a galera curtir. Essa coisa de você fazer o personagem em situações diferentes é bem bacana, né? Chega de fazer todo santo episódio ele andando pela cidade, ele voando pelos céus de Bacon City. Não, vamos fazer ele no espaço, vamos fazer ele no Egito, vamos fazer ele num castelo medieval. A gente gosta dessas coisas diferentes, né? E essa oportunidade aí de fazer esse encontro, esse crossover dos heróis da Liga Ruda Mônica tá sendo bacana pra caramba, Demetrio. Muito legal, você é um cara muito gente boa, gostei de conversar com você. É legal que cada entrevistado que vem no Sabatina Geek acaba se tornando meu amigo. Eu já fiz muitos amigos legais. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para dar um até logo para os espectadores do nosso programa aí, para a gente finalizar a entrevista de hoje. Fechou, Demetrio. Olha,
Primeiramente, eu queria agradecer aí o espaço que você me cedeu, agradecer essa oportunidade de dar as caras ao mundo, a galera conhecer quem é o ilustrador Silas, conhecer o Capitão Gordo, conhecer meu trabalho, então muito obrigado. Eu já sou fã do seu trabalho também, eu sou um cara apaixonado pelo Egito, então o Rudamon já está morando aqui no meu coração, você com certeza é uma amizade aí que a gente está construindo, isso é muito bacana. E a minha mensagem final assim, eu queria agradecer todo esse sucesso rápido que o Capitão Gordo já está fazendo. A reciprocidade com o público está sendo muito bacana, muita gente me mandando mensagem, muita gente elogiando, já rolou até sorteio na nossa página, então está tomando uma proporção que eu tenho até receio às vezes de não conseguir segurar, então para dar conta está sendo muito trabalho mesmo, está sendo muito bacana, mas está sendo satisfatório demais. Eu estou gostando muito do que está rolando por detrás de toda essa produção do Capitão Gordo. Eu estou me tornando uma pessoa melhor, eu estou estudando muito todo santo dia, tanto na minha parte profissional, uma evolução artística, quanto na minha parte pessoal de amor ao próximo, de respeito ao próximo, né? Algumas pessoas até apontaram o dedo em alguns momentos falando, mas se você emagreceu, você não tem propriedade para falar do Capitão Gordo, e eu tenho muita propriedade, porque eu sou gordo, eu ainda estou acima do peso, sou feliz com o meu corpo, sou feliz com a vida que eu levo, sou feliz com as escolhas que eu tenho, eu amo comer, eu tenho uma paixão por criar todos esses personagens que são do universo gordo, então eu tenho propriedade sim, porque eu sou gordo na alma, eu sou gordo no corpo, eu sou gordo de coração, ser gordo é ser feliz, e a gente veio para ficar, e eu só quero agradecer a você, Demétrio, a Liga Rudamônica, a esse pé direito que a gente está tendo, esse recomeço maravilhoso que a gente está tendo, e agradecer também a todo o engajamento do público, ao pessoal que tem curtido, que tem me elogiado, a todos os meus parceiros independentes que estão na mesma luta que eu, e vamos trazer todos eles aqui para lutar com a gente nessa liga de heróis que a gente veio para brilhar, cara. Sensacional! E eu que agradeço a sua participação aqui. Eu diria que o Sabatina Geek está retomando com o pé direito, porque você é um cara muito gente boa, a tua criação é fantástica, e nada melhor um recomeço, né? Apresentando um grande artista com um grande trabalho que nem o teu, e com certeza você virá mais vezes aqui no programa, né? Porque adorei esse bate-papo com você. Galera, eu estou encerrando aqui então a gravação, tá bom? Eu gostaria de dizer a vocês que se inscrevam no Sabatina Geek, se inscrevam na Liga Rudamônica, que sigam o Silas no Instagram, porque durante o programa vocês viram aí nas legendas como encontrar ele no Instagram, tá bom? E compartilha, dá like, comenta, tá bom, galera? Quando você participa é muito importante, porque a sua participação vai chegar em mais pessoas. Então, vamos fazer o trabalho do Silas aparecer para mais pessoas, porque é um trabalho excelente. Além dos personagens serem personagens de qualidade, ainda a mensagem que as histórias dele passam, a mensagem que o trabalho dele passa é muito importante para desmistificar essa questão, né, da gordofobia, né, para desmistificar essa questão do preconceito, né, para mostrar que todas as pessoas têm valores e todas as pessoas são maravilhosas, não importa qual seja a aparência física dela, não importa qual seja a orientação sexual dela, não importa qual seja a religião dela, todo mundo é importante, todo mundo tem as suas qualidades, e as pessoas têm que ter as qualidades vistas, não pelo que elas são fisicamente, ou pelo que elas são culturalmente, né? Elas têm que ter suas qualidades enfatizadas pelo que elas são como seres humanos. E eu acredito que a proposta do trabalho do Silas é fantástica nessa questão que é tão delicada hoje em dia, que é a gordofobia. Então, galera, um forte abraço, fiquem com Deus, muito obrigado de novo, Silas, e é isso aí, tamo junto. Obrigado a você, Demétrio, grande abraço.